Vamos orar, de a Deus que nos dirija na exposição da sua santa palavra. Senhor, nós louvamos, bendizemos teu nome majestoso, glorioso. Nós somos gratos a ti, Deus, pela bênção da vida, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Deus, porque maravilhosamente o Senhor nos amou e nos salvou. Nós te louvamos, meu Deus, pelo ano que vivemos, o ano que passou, e já celebramos a Ti, Deus, e dedicamos esse ano a Ti. Clamamos ao Senhor que seja um ano em que nós possamos ver a Tua glória, sentir a Tua presença, Senhor, e caminhar diante de Ti em santidade e justiça. Como diz a Tua palavra, perante Ele todos os dias das nossas vidas. Guia-me, Senhor, na administração da Tua palavra, que possamos ser encorajados mais uma vez nessa noite, e que o Espírito Santo flua através dos meus lábios e que o Senhor seja engrandecido para a honra e glória de Cristo. Amém. Irmãos, eu já falei boa noite e também bem-vindos a todos os nossos irmãos e os que nos acompanham pela internet. Nós iremos retomar, irmãos, eu quero que vocês abram aí o texto sagrado em Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2. Estamos retomando a nossa série de sermões expositivos nesta maravilhosa carta, que ao lado de Filemão, Colossenses e Filipenses, são conhecidas pela tradição como cartas da prisão. Como já venho falando com os irmãos ao longo de todos os meses que eu estou aqui com vocês, nessa série de sermões, nós temos visto como Deus foi tão gracioso conosco, nos entregando uma carta, um documento como esse, tão rico. Ao mesmo tempo que ele é rico, ele é inspirado, documento revelado por Deus e considerado pelos apóstolos, pelos líderes estudiosos da palavra, considerado por eles esta carta, Efésios, é a rainha das cartas. E tem o apóstolo Paulo como seu autor, o autor sagrado, cujo intuito, qual é o intuito de Paulo em escrever esta carta? O intuito de Paulo é fortalecer essa jovem igreja, a igreja Efésia, que estava ali no interior da Ásia Menor, e a igreja, como nós falamos, a igreja pulsante, a igreja firme, mas que havia também necessidade de demandas, de aprender um pouco mais a amadurecer a fé. E também os estudiosos entendem que essa carta é endereçada não somente à igreja Efésia, mas também às demais igrejas ali na Ásia, também chamada de Ásia Meridional. Se essa carta é de fato uma carta encíclica, se ela é uma carta. Então, o documento que nós temos aqui, ela atinge a igreja em específico, aos Efésios, e também as demais igrejas ao redor ali do mundo, primeiro século, naquela realidade. Já sabemos que Paulo escreveu essa carta, vocês lembram? Ele escreveu essa carta quando esteve prisioneiro em Roma, era a sua primeira prisão domiciliar. E lembre que nós conversamos aqui num sermão introdutório, falamos que foi ali por volta do ano 62 da era cristã, nos ambientamos as circunstâncias de como Paulo chegou àquele lugar, nós vimos a forma maravilhosa como Deus o levou para ali. Não era a expectativa de Paulo chegar em Roma como ele chegou, ele queria ir para Roma, mas não como prisioneiro em primeira instância, mas Deus aprove sua vontade dessa maneira, e essa carta inscrita ali naquela condição de prisioneiro de Cristo por causa do Evangelho, essa carta ela é subdividida em dois grandes blocos. Eu falei com os irmãos, e o primeiro capítulo até o capítulo 3, você tem ali as informações doutrinais da carta, uma carta composta por muita doutrina, que infunde na igreja o amadurecimento, e as demais passagens, ou seja, os capítulos 4 ao capítulo 6, você vai ter ali informações mais de vida prática. Então é uma carta muito rica, irmãos.
para nós, para a igreja. E o intuito de Paulo, manifestando esse primeiro passo em falar de teologia, falar de doutrina para os irmãos, é justamente fortalecer a ortodoxia no meio de uma igreja. A gente vê que há uma necessidade nas igrejas no mundo inteiro de conhecer doutrina, o que é ortodoxo, ou seja, aquilo que é correto, de se pensar teologicamente, como nós refletimos a teologia, para que nós não fiquemos no meio, numa reunião, numa assembleia de santos, argumentando assuntos que não são coerentes à palavra de Deus, ou estando lá fora nos nossos desafios de maneira frágil, porque nós não ouvimos de fato o que é ortodoxo, como muitas vezes aí fora tem muita heresia disseminada no meio da igreja. Infelizmente isso acontece. Então, o cuidado de Paulo é isso, é que essa igreja continue vibrante, continue pulsante e continue crescendo para a glória de Deus. E para isso vimos, meus irmãos, nos sermões passados, enquanto nós trabalhamos o início e o primeiro capítulo dessa carta, minuciosamente como Paulo falou do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, e meticulosamente eu trouxe para os irmãos aqui especificações da obra da redenção do Pai, da obra da redenção do Filho, da obra aplicada da redenção do Espírito Santo no coração e no seio da igreja. Nós vimos também em outro sermão como Paulo se colocou como um orador em intercessão pelos seus irmãos. Ele fez de sua prisão um lugar de oração. Nós falamos isso aqui. E ele apresentou os seus irmãos em oração e nós destrinchamos cuidadosamente as implicações daquela oração que esse pastor tinha pelos seus irmãos e pela sua igreja. Você vê que a importância de Paulo pelaquela igreja e pelas igrejas de Cristo era tamanha, irmãos. Então ele estava orando e dedicando atenção àquela igreja. E nós vimos também, depois disso, Paulo introduzir aquilo que eu quero chamar como o tema central da carta aos Efésios. Quando você estuda doutrina e vida prática, você vai encontrar, quando você espremer, você vai bater tudo no liquidificador e quando você pegar o sumo, você vai ver que o sumo é aquilo que ele apresentou e que eu falei e trabalhei com os irmãos no último sermão. A igreja de Cristo é o seu corpo, o corpo do cabeça que é Cristo. E ela deve ser gloriosa, ela deve ser uma igreja santa, uma igreja vibrante, como eu falei. E para isso, Paulo vem trabalhando esses aspectos. E aquela igreja jovem automaticamente se fortaleceu, ela foi crescendo. Quando eu estive orando a Deus para vir aqui estar com vocês nesses momentos de transição, eu orei muito a Deus e pedi a Ele o que eu iria falar com vocês. E Deus me dirigiu a falar sobre isso, sobre esses aspectos, sobre essa carta. Então, ao passo que nós estamos estudando, todos nós estamos sendo edificados. Amém? Eu e vocês. E o que temos para hoje, irmãos? O que temos aqui no capítulo 2, que vai e que nós iremos analisar hoje, versículo 1 e versículo 3, ao versículo 3. O que temos para hoje, meus amados? O que temos para hoje é Paulo desembrulhando mais uma vez para os seus leitores algo primordial na fé cristã, algo elementar na fé cristã, a doutrina da hamartiologia. O que é isso? A doutrina da hamartiologia. Hamartiologia vem do grego e significa pecar, pecado. A doutrina do pecado. Então, é algo que todo cristão precisa estar observando sempre. Porque, uma vez que estamos no mundo, mesmo retirados deste mundo, deste sistema, ainda vivemos neste mundo, estamos ainda na carne. Ainda habitamos em um mundo fragilizado, condenado, corrompido, que jaz no maligno. Então vivemos influências e vimos em nossas vidas, no nosso cotidiano, o quanto temos que lutar. E para isso precisamos refletir sobre a doutrina do pecado. Um crente forte, ele sempre traz de volta a doutrina do pecado, porque quando ele faz isso, irmãos, ele mostra santo temor a Deus. Ele mostra reverência ao Senhor. E a doutrina do pecado nós iremos ver aqui nos versículos 1 ao versículo 3,
mas eu quero dar um panorama do capítulo para você, na verdade do parágrafo, que vai do versículo 1 até o versículo 10. Nós já falamos aqui que o versículo 1 e 3, vamos examinar a questão da doutrina da hamartiologia. Os versículos 4 e 7, que se Deus nos permitir, iremos analisar depois, Paulo vai estar falando do amor de Deus, de maneira como esse amor salva pecadores. Ele primeiro falou do pecado, depois ele vai falar, irmãos, do amor de Deus e a forma como este amor salva pecadores. Os versículos de 8, 9 e 10 abrem uma outra realidade doutrinal. Paulo vai falar sobre a graça de Cristo, a graça de Deus, onde ele vai explicitar mais sobre a soteriologia, o que é isso, a doutrina da salvação. Então você está vendo aqui, neste primeiro bloco ou perícope, que vai do versículo 1 ao versículo 3, Paulo doutrinando a igreja mais uma vez em 3 pontos elementares. Nós veremos primeiro aqui o que é o pecado, na visão paulina. É verdade, eu não vou conseguir aqui exaurir o assunto. Na verdade, a gente pode passar a nossa vida inteira só falando e estudando sobre isso. E nós não iremos conseguir exaurir. Mas vamos ver um pouco o que Paulo fala aqui nesses versículos. E é tão maravilhoso, meus irmãos, a maneira como Paulo estruturou isso, os seus argumentos, porque para entendermos a graça de Deus, que será o assunto que ele vai desenvolver nos versículos adiante, nós precisamos primeiro entender o que é o pecado. Você entende isso? Para você ter a dimensão melhor daquilo que lhe ocorreu da salvação, você precisa primeiro entender bem o que é o pecado. Saber o que é o pecado e as condições que nós estávamos e a maneira maravilhosa como ele nos resgatou. Primeiro, hamartiologia, depois, soteriologia. Eu intitulei, meus amados, o nosso sermão dessa noite. O meu título que eu dei é Regeneração e Graça. E nós vamos trabalhar sempre esse título, Regeneração e Graça, e trazendo um subtópico. E qual é o subtópico? Será a parte 1 hoje, aquilo que eu chamei de consequência do pecado, total depravação e morte. Ok? Então, regeneração e graça, primeira parte hoje que nós iremos analisar aqui juntos, que iremos debulhar, são as consequências, a consequência do pecado e a total depravação e morte do homem. Desejo apresentar para vocês aqui, através da iluminação do Espírito Santo e nos próximos sermões, se Deus nos permitir, essa teologia. Então vamos ler, irmãos. Eu vou falar sobre a depravação do homem, no outro momento o amor de Deus e depois a graça salvadora. Mas vamos ler agora os versículos de 1 a 10. Eu vou ler 1 a 10 com você, mas nós só iremos expor o versículo 1 ao versículo 3, tá bom? Vamos ler versículo de 1 a 10 para a gente ter uma ambiência melhor daquilo que iremos tratar nesses dias. Ele vos deu vida, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie,
Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Amém? Então, meus amados, o que temos aqui, os primeiros versículos de 1 a 3, o que temos em tela, nos primeiros versículos, é uma pintura meio que tenebrosa, algo entenebrecido. O que temos em tela, em quadro, é essa realidade. Um quadro cinzento, que não expressa nenhuma formosura e beleza para que se possa apreciar. Pense você diante de um quadro, de uma exposição de quadros, onde você já passou por vários quadros e viu várias pinturas aterradoras, mas ainda você não se deparou com a principal delas. A pintura mais caótica, a pintura mais aterrorizante, mais horripilante. E quando você se vê diante desse quadro, estampado diante dos seus olhos, cujo tema é depravação, você vê ali no cantinho da tela, no finalzinho ali, do lado direito, ali no finalzinho, a assinatura. E nessa assinatura está escrito humanidade. É um quadro sinistro, sinuoso, e o tema dele, depravação total, e a assinatura é humanidade, eu e você. Nós assinamos este quadro. Fomos nós que pincelamos eles. E assinamos ali. Sou o autor desta obra, desta realização. A humanidade é assim, ela é totalmente responsável. Ela é responsável pela caricatura perfeita de si mesma que ela pintou nesse quadro. Eu e você somos responsáveis pela pintura que nós desenvolvemos ali, pelaquilo que nós colocamos. E este quadro está em céu aberto, exposto, e onde muitos cegos vêm, mas não conseguem enxergar. Eles não conseguem ver a sua lamentável realidade representada ali. Uma representação da sua realidade, e eles não conseguem fazer a leitura daquele quadro. Ele vê que é sinuoso, ele vê que ele assinou, mas ele não consegue, ele não tem o discernimento de ver a realidade, o que transmite aquela obra maligna ali, diante dos seus próprios olhos. O ser humano é totalmente responsável pelos seus atos pecaminosos. Então Paulo vai desenvolver, verso 1 a 3, esta realidade. O estado espiritual da humanidade, o estado espiritual do homem. Ele vai dizer que os seus irmãos estavam em uma condição, eles estavam mortos. É isso que o texto diz. Eles estavam mortos, depravados por natureza. Infelizmente, meus amados, esta é a lei. Infelizmente, este tem sido o destino da humanidade, desde Adão. E é infeliz o homem que vem a este mundo e não tem consciência dos seus pecados. Antes ele não tivesse nascido, antes ele não tivesse vivido, antes ele não tivesse sido gerado. Mas, infelizmente, desde Adão, a humanidade tem pintado este quadro e tem feito a sua contribuição. Primeiramente, é importante, meus amados, quando olhamos o texto de Paulo, precisamos considerar que o primeiro versículo que abre o capítulo 2, na realidade, essa expressão, põe os olhinhos aí, por favor. Versículo 2, começa assim: ele nos deu vida, mas o que encontramos nos escritos originais não é isso, não. Olhem para mim. Quando nós temos em nossas mãos a tradução bíblica revista e atualizada, a Almeida Revista e Atualizada, que eu acredito que é o que você tem aí. Uma outra tradução que nós usamos muito é a Almeida Revista e Corrigida. Elas trazem essa tradução: ele nos deu vida.
Mas essa descrição aí, no grego, no idioma original, quando eu fui parar para estudar, quando eu fui traduzir isso aqui, eu não vi isso. E eu fiquei, por que isso está assim? Por que nessa versão está traduzido assim? Eu fui em outras versões, então eu vi o seguinte, alguns comentaristas, prestem bem atenção, eles fizeram o quê? Eles entenderam que essa expressão iria minimizar um pouco a comunicação sinuosa que poderia ser entendida pelo leitor. Eles fizeram uma certa antecipação do versículo 5. Veja aí o versículo 5. O versículo 5 é Paulo falando sobre ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos pecados. Então, os tradutores anteciparam esse diálogo de Paulo e trouxe para o primeiro versículo para que pudesse minimizar o impacto, mas no original não é assim, irmãos. A melhor tradução que eu vi, duas traduções, a NVI e a NVT. Mas eu quero ficar com a versão da NVT, porque ela transmite melhor o sentimento de Paulo. Com a tradução mais segura, mais fiel ao original. Você está entendendo, irmãos? Não significa, eu não quero dizer aqui que a versão que você tem e que nós lemos sempre está errada, não. Não há equívocos. Isso não compromete. Mas foi uma manobra que os tradutores fizeram para minimizar. A versão NVT vai dizer que Paulo já chega com os 2 pés no peito do ser humano. Ele já vem de voadora, dizendo a realidade do homem. Olha o que a versão NVT diz. Talvez você possa ter ela aí, ou a NVI. A NVT diz exatamente assim. Vocês estavam mortos. É assim que começa. Versículo 1 na NVT. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados. É Paulo falando para os cristãos em Éfeso. Você está ouvindo, irmãos? Se Paulo chegasse nessa igreja hoje e ele tivesse que escrever o que ele escreveu, ele ia olhar para a gente e ele não ia dizer primeiro, Deus vos deu vida. Ele ia dizer, você estava morto nos seus pecados. É a urgência do apóstolo para a igreja. É a urgência do homem de Deus para os santos. Relembrar que estávamos mortos. Infelizmente, essa mensagem é indigesta muitas vezes. E muitas vezes acontece como tentam se abrilhantar um pouco, polir um pouco, para que possa descer mais palatável ao nosso sabor. Mas não é assim. A realidade não é essa. Paulo nunca mascarou a realidade do ser humano. Em Romanos ele diz, Deus está irado com o homem. E aqui ele começa dizendo para os seus irmãos, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, por causa dos seus pecados. É um choque de realidade, que muitas vezes está ausente dos púlpitos das igrejas conservadoras. E precisamos disso, irmãos, sermos relembrados dessa doutrina, a hamartiologia. Somos pecadores. Afinal, como João disse, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Não é isso que o texto diz? Então Paulo, ele começa assim. Lembrem-se, meus irmãos, vocês estavam mortos. Lembrem-se que foram as suas atitudes, foram os seus pecados, os seus delitos que inflamaram a sua alma de tal maneira que matou vocês, provocou a morte de vocês. Paulo precisava relembrar aos seus irmãos isto, porque como membros da igreja de Cristo, eles precisavam entender muito bem essa realidade de quem eles eram e que eles não poderiam voltar mais àquelas vidas derrubadas no pecado. Eles não poderiam mais suscitar os velhos costumes em suas vidas. Nós não podemos, como igreja, voltar e ressuscitar velhos pecados, velhas cadeias em nossas vidas e trazer de volta. Nós não podemos ficar lutando contra essas coisas até o fim de nossa vida, ou seja, sempre caindo nos mesmos erros, sempre tendo um histórico de depravação, sempre tendo um histórico de uma alma caída e dominada pelo pecado. Não foi para isso que Cristo nos libertou.
Então, meus irmãos, precisamos lembrar que o pecado é algo real e que muitas vezes ainda está insistente em nosso meio, em nossa vida. Vocês estavam mortos. Vocês e eu estávamos mortos. Quando Paulo disse para aqueles nossos irmãos, vocês estavam mortos, vocês estão mortos, vocês estavam mortos. Ele estava dizendo literalmente, vocês estavam de fato mortos. A palavra que ele usa ali no grego é a palavra necros, de onde vem o nosso termo necrotério. Quando Paulo usou a palavra mortos, ele foi muito enfático. O que é o necrotério na nossa cultura? É o lugar onde se coloca os corpos sem vida. Não é isso? É onde se deposita ali os corpos sem vida alguma, sem respiração, sem fôlego, sem esperança mais nenhuma, acabou, está no necrotério. Então era a nossa condição. Paulo estava dizendo, você tinha um corpo sem vida e foi colocado ali, no mundo, jazido no mundo. Vejam o apóstolo falando um pouco mais, olha o texto fluindo. Vocês estavam mortos, olha aí. Talvez vocês não enxerguem porque eu estou lendo na NVT. Então ouça. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e dos seus muitos pecados. O que te matou foram as suas atitudes. O que lhe matou foram as suas... Claro, nós temos o pecado original, que é desde Adão, sim. Estávamos em Adão. Teologicamente a gente entende isso. Mas o pecado é seu. O erro é seu, é meu. Isso que nos matou. Isso que nos derrubou. Isso que nos lançou em terra, em trevas profundas, trevas que nós não conseguiríamos, de hipótese alguma, meus amados, erguer os nossos olhos do fundo do poço espiritual onde nós nos encontrávamos, jamais poderíamos enxergar o raio de luz. Se o evangelho não rompesse as nossas trevas, nós não conseguiríamos sair dali, jamais. Foram seus próprios delitos, suas próprias faltas, os seus próprios erros, as suas próprias transgressões, os seus próprios pecados que vos vitimaram, que mataram vocês, que vos separou de Deus. É um outro termo que nós podemos encontrar dentro dessa palavra, necros, separação de Deus. Vocês foram separados de Deus, vocês estavam separados de Deus. Irmãos, este é o verdadeiro estado do homem sem a graça. Nós estávamos desgraçados. Era a nossa condição. Eu e você, completamente sem graça, desgraçados, mortos em nossos delitos e pecados. E o pior, não percebíamos. Paulo está dizendo, você era um desgraçado. E você não conseguia perceber o mau cheiro, a necrose. Você não conseguia enxergar a decomposição espiritual, a sua putrefação espiritual. Você não conseguia ver, sentir. Você estava morto. Um morto não consegue entender a sua realidade. Ele não sente mais nada. Está se sujando no pecado, ele não sente mais nada. A necrose, ele não vê. Ele não sente dor. O pecado já não fustiga mais a alma, não faz mais importância alguma. Quanto mais ele está sujo, mais sujo ele vai ficando. Ah, irmãos, Deus está nos chamando a considerarmos essa realidade, quem éramos. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. O profeta disse isso. E Paulo também falou que o salário do pecado é a morte. No dia que o homem desobedeceu a Deus, meus amados, só para você relembrar, quando o ser humano desobedeceu a Deus lá no jardim, ele desobedeceu a Deus. Ele nunca mais pôde se encontrar como ele se encontrava na viração do dia com o autor da vida.
com o Criador. Ele não mais pôde fazer isso. Pelo contrário, o que passou a ser a rotina a cada viração do dia em sua existência foi o pecado. Que troca, irmãos. O homem deixou de se comunicar com a vida, com o autor, com o santo Deus, puro, santo, para a cada viração do dia se relacionar mais uma vez e se ver morto em seus delitos e pecados. A nossa realidade, nasce um ano, finda-se um ano e a humanidade continua caída no pecado. Louvamos a Deus porque alguns dessa humanidade são resgatados dessa cruel e dessa terrível realidade. Somos nós aqui, estamos aqui, fomos retirados disso. Mas não podemos deixar de vista, de refletir quem éramos, e onde nós estávamos e onde outros estão. Um dia também o salmista Davi falou lá em Salmos 51. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é a realidade. Será, irmãos, que a morte é o destino final então? Se o homem é depravado por natureza, será então que a morte é o destino final da criação do homem? Daquilo que muitos teólogos dizem, a cereja do bolo da criação, a humanidade, o homem, o destino final é a morte para a humanidade? Sabemos que não, mas muitos não conseguirão escapar desta terrível realidade e morrerão eternamente. Apesar de a morte não ser o destino final para toda a humanidade, alguns infelizmente não sairão dela, não deixarão dela, e outros que já foram, voltarão para ser julgados, e a Bíblia diz em Apocalipse, serão lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. A consequência dos seus pecados é tão cruel que leva o homem à morte. Jesus um dia disse, não tema o homem que não pode tocar na sua alma. Tema a Deus que tem poder de tocar tanto no corpo, como enviar para o inferno a alma. Condenar infinitamente a alma do perverso, do impenitente. Devemos temer a Deus. É muito importante isso que nós estamos abrindo o primeiro culto do ano falando disso. Talvez você quisesse ouvir palavras mais afáveis, palavras mais amorosas, palavras de incentivo para que você tenha um futuro brilhante. O maior incentivo é esse: abandone o pecado. Pense no pecado, mas de maneira que Deus te retirou dele. E você terá um ano muito feliz, muito feliz. E você terá uma vida cristã diferente. E você terá um ano, e no final do ano você vai poder glorificar Ele. Amém? Então, versículo 2 e 3 agora. Paulo vai continuar relembrando a urgência espiritual. Ele relembra o estado espiritual de morte. E eles foram encontrados um dia, e esta situação era absolutamente de responsabilidade deles mesmos. Foram encontrados mortos, responsabilidade absoluta deles. Ele diz assim, veja aí, nos quais andastes outrora. Ou seja, você mesmo no passado, você mesmo quis viver assim. Essa expressão quer dizer isso. Você mesmo quis viver dessa maneira, você mesmo decidiu caminhar o caminho de morte, você mesmo quis deliberadamente. Por que deliberadamente? Sempre foi, meus irmãos. Por isso que somos responsáveis. Deus falou assim, olha, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, escolhe a vida para que vivas. Deus falou com Adão e com Eva, eu coloquei aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, o dia que você comer, certamente morrereis. E o que ele fez? Deliberadamente ele foi, pegou e comeu. Pecamos por deliberalidade. Sabemos o que é certo a fazer. Sabemos que não podemos mentir. Sabemos que não podemos enganar. Sabemos que não podemos odiar.
Sabemos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas deliberadamente nós escolhemos o caminho de morte. Escolhemos pecar, escolhemos mentir, escolhemos amar um e odiar outro, escolhemos deixar as coisas de Deus de lado, escolhemos satisfazer a nossa carne. Nós vamos ver aqui. Deliberadamente, a nossa natureza caída, ela sempre pensa para o mal. Nunca, meus irmãos, a nossa natureza, mesmo salvos, redimidos, nunca nós teremos um desejo por orar natural, um desejo por ler as escrituras naturalmente. Começou o ano, você já fez o seu plano de leitura? Saiba que no ano inteiro você será tentado e será penso a não orar e penso a não ler a Bíblia, em não vir à igreja, não se relacionar, não perdoar o seu irmão. Porque é natural, a nossa inclinação é para o negativo, é para o mal. Deliberadamente, irmãos, nossa natureza nos inclina ao que é perverso. E o que eu estou dizendo para vocês é o verdadeiro evangelho. Paulo ainda continua dizendo, olha, o termo aqui, andar, indica ação, movimento. Daquele dia em que o homem deliberadamente, como eu disse, escolheu o mal, escolheu errar. Paulo vai dizer, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso é pesado, irmãos. Vocês andaram assim antes, é o que Paulo está dizendo. No passado, eles foram assim, primeiro, seduzidos, por quê? Pelos prazeres do mundo caído. Atraídos, capturados pelos prazeres do mundo. Se você vacilar, você será capturado, porque mesmo salvo, há uma inclinação assim. Capturados pelos prazeres de um mundo caído. E todo um sistema imoral. Meus irmãos, essa expressão aqui, segundo o curso deste mundo, tem duas palavrinhas que quando eu estava estudando e preparando o sermão, eu me deparei com elas e eu trouxe aqui para vocês, que essas duas palavras nos ajudam a esclarecer mais o que significa isso. Numa leitura comum, a gente não consegue enxergar. Mas os nossos irmãos, quando leram essa carta, eles sabiam, porque eles liam no grego. Nós temos mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos de diferença. Então essa língua já morreu, não tem interação com isso, só quem estuda mesmo, quem prega. E duas palavras que eu vi aqui que ajudam a esclarecer a gente, que os nossos irmãos, quando colocaram os olhos nisso aqui, segundo o curso deste mundo, eles ficaram assim, uau, o que é isso? É a palavra aion. Aion significa eras, significa tempos, éons, ou seja, uma fração de tempo indeterminado. Outra palavra foi cosmos, que a gente já ouviu muitas vezes. Cosmos é mundo, e é cosmos aqui, nesse contexto, eles fizeram a leitura de que Paulo está dizendo que eu vivi andando muito tempo assim, em um tempo indeterminado, seduzido, cego, neste mundo caótico, neste mundo caído em um sistema, e eu não conseguia discernir nem tempo, nem eras, e nem relações espirituais. Olha como eu me encontrava. Essa é a realidade do pecador. Ele não consegue ver. Ele não consegue se firmar, ele não se firma em verdade, ele não vê nada. Dessa forma entendemos o que Paulo queria dizer melhor. Segundo, eles caminhavam segundo após Satanás, que aqui no texto é explicitado por Paulo como o príncipe da potestade do ar. Está vendo aí? O príncipe da potestade do ar. O texto diz assim, segundo o curso deste mundo, e lá, um pouco mais adiante, o príncipe da potestade do ar. Aqui é Satanás. Vocês estavam seguindo após Satanás. E o que é isso, irmãos? A imagem aqui não é de uma caminhada livre, uma procissão livre, não. O que Paulo está querendo dizer aqui, vocês estavam indo, caminhando amanhetados, em correntes, em algemas, seguindo o algoz de vocês, aquele que iria matar vocês. É assim que vocês estavam. Paulo ainda diz
que eles estavam debaixo de influência do espírito daquele que atua nos filhos da desobediência. É a outra forma para dizer que ele não somente estava trazendo vocês, mas também influenciando vocês no mal, potencializando o mal em vocês. É comum se dizer, isso aí é obra do diabo, e relega dizer que não foi obra do homem. Obra do homem, potencializado pelo demônio. Todos nós, irmãos, temos potenciais terríveis dentro de nós para sermos os piores desordeiros que possam existir. Porque naturalmente possuímos isso. Infelizmente, essa é a realidade. Vejamos agora como Paulo expande essa compreensão. Ele dá algumas razões a respeito disso, meus irmãos. Mostrando agora que ele também está incluso. Primeiro ele está falando sobre você estava morto, vocês estavam mortos. Agora ele está dizendo também eu participava da mesma situação. Não há diferença. Eu e você. Ele diz, entre os quais também todos nós. Está vendo ele se incluindo? Entre os quais quem? Vocês. Eu estava também com vocês e com aqueles que estavam no mundo. Eu estava junto com vocês. Nisso. Andávamos, está vendo o verbo? Eu também estava assim, caminhando dessa maneira. Nós estávamos andando assim. Outrora, no passado, segundo as inclinações, ou a nossa natureza, da nossa carne. Não foi da carne de outrem, mas da minha, da sua própria. Você está entendendo? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, isso é pesado demais, mas é o evangelho. Em outras palavras, Paulo está dizendo, meus irmãos, tanto eu quanto vocês, não tínhamos outra sorte, não tínhamos outro desejo, não tínhamos outras inclinações. Tudo em nós nos levava a isso. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções, tudo, completamente tudo, corpo e alma, mente e espírito, tudo inclinado aos prazeres do mal. Estávamos mortos. Nos nossos pecados, por natureza, procurávamos satisfazer a insaciável fome que nunca poderia ser possível saciar. A insaciável fome do pecado é terrível, meus irmãos. Quanto mais o homem peca, quanto mais ele peca, quanto mais ele se prostitui, quanto mais ele é prostituto, mais ele quer se prostituir. Quanto mais ele trai no casamento, mais trair ele quer. Ele não se satisfaz, ele abandona quem era a jovem mulher que viveu a vida inteira com ele, que construiu tudo com ele, ele abandona por outra mulher, por causa do pecado, na forma da beleza, da juventude, o atrai, o seduz. Quanto mais ele trai, mais ele quer trair, ele é infiel. Quanto mais ele rouba, mais ele quer, ele nunca se sente satisfeito. Se o dinheiro pode chegar fácil, ele quer mais. Se ele pode subtrair de alguma maneira, se ele está à frente de alguma coisa e ele pode tirar, ele quer tirar sempre mais. Ele nunca se sacia. O pecado da ganância. Ele sempre vai querer mais. Ele nunca vai querer deixar aquele lugar de oportunidades para ele praticar tudo o que é ruim e manifestar todo o potencial de sua avareza, do seu pecado. Meu irmão, minhas irmãs, isso é muito sério. Porque não pense você que muitos que se dizem crente praticam essas coisas dentro da igreja. Traem, roubam. A sede do pecado é terrível na vida do homem. Quanto mais ele engana, mais ele quer enganar. Ele é falso, ele é infiel, ele é injusto, ele não é verdadeiro, ele não é transparente, ele manifesta uma coisa, mas na verdade ele não é. Irmãos,
Quanto mais ele engana, mais ele quer enganar. Por quê? Porque o pecado é tão sinuoso que o permite ter sucesso no engano e ele acha que ele nunca será pego. E ele engana outra vez, ele é enganado pelo próprio engano, ele se auto-engana. Então é terrível, irmãos. Quanto mais ele mata, mais ele quer matar. Ele é assassino de natureza, ele assassina as pessoas com as suas palavras, com a sua língua, ele mata fisicamente. Quanto mais ele destrói a alma, as esperanças das pessoas, mais ele quer fazer em busca da sua própria satisfação. O pecado é terrível. Por isso Paulo está dizendo, pense no pecado, pense que você estava morto. Agora você, igreja, não deve mais ter essa relação com essas coisas. E assim por diante, meus irmãos. Quanto mais ele vai acentuando essas coisas, mais e mais ele vai atenuando ele vai fortalecendo ainda mais a sua condenação. Paulo diz lá em Romanos, por causa dessa depravação, Deus os entregou às suas próprias paixões. E parece que esses homens que vivem praticando essas coisas nunca serão pegos, nunca serão punidos, mas irmãos, eles estão se condenando. E não pense que não serão cobrados. E éramos por natureza filhos da ira. Paulo disse isso, é a nossa natureza, irmãos. Mas sempre tinha éramos, sempre tinha era. Não é o que é hoje, não é o que deve ser hoje. Amém? Triste, caótico, aterrador, aparentemente irreversível essa realidade. Perspectiva humana parece que não tem jeito. Mas Deus é o que abre o versículo 4. Tem essa conjunção aí, mais. Essa preposição, mais. Que a gente vai ver no próximo sermão, se Deus permitir. É a dobradiça da porta. A gente vai ver a porta se abrir de uma maneira diferente, meus irmãos. Mas eu quero trazer algumas aplicações para a gente fechar aqui. E uma aplicação, na verdade. Uma aplicação. E o sermão já foi bem aplicativo. É verdade? Somos todos responsáveis. Na pintura chamada depravação, que ostenta a assinatura humanidade, todos nós já pincelamos, demos a nossa contribuição. Eu e você. Contribuição negativa. Se existe um lugar onde o pecador pode contribuir alguma coisa, não é com certeza na salvação. Ele não pode fazer isso. Ele contribui na sua própria condenação. Ele contribui com seus próprios delitos e pecados, o seu destino, na instrumentalidade dos seus pecados, o seu destino de perdição. Louvamos a Deus o fato de não estarmos mais nessas condições. Por causa de Cristo, nós fomos transformados, não somos mais quem éramos. Pela sua obra, a obra do seu Espírito Santo, meus amados, não podemos mais e não devemos mais suscitar esses sentimentos. O Espírito Santo está atuando em nós, nos convencendo do pecado. Lembra do texto? Pecado, justiça e juízo. Você carrega o Espírito Santo dentro de você e esse Espírito poderoso, o Espírito de Deus, Deus em você, livra você do pecado, livra você da condenação. Ele é que fustiga na sua mente quando você está caminhando erradamente. E você não deve lutar contra o Espírito Santo. Não faça isso. Não podemos mais nem sentir mais prazeres nessas coisas por causa do Espírito Santo e não iremos mais trilhar esses caminhos tortuosos. Nem seguir o curso do nosso próprio coração. Nem satisfazer a vontade da nossa carne e nem dos pensamentos. Como aqueles outros que são guiados pelo diabo. Infelizmente ainda estão assim, mas devemos lembrar, meus irmãos, sempre que ainda somos pecadores. Ainda devemos lembrar que somos pecadores, que estamos nessa carne fraca, frágil, mortal,
e facilmente inclinada a toda sorte de improbidade. Tudo que não presta. Possuímos intrinsecamente vários dispositivos, ainda estão aí dentro de nós, de mim e em você, vários dispositivos em nossa mente, no nosso coração, para despertar prazeres, desencadear espécies de reações e de condutas malignas. Basta apenas um flerte, apenas se aproximar, como um ímã perto de um metal. Você vai ser atraído. Vai acionar aquele gatilho intrínseco em você e você vai ver toda a sorte de perniciosidade inata se manifestando outra vez. E é como um paradoxo isso. Um fino paradoxo. No mesmo tempo que nós fomos salvos pela graça, ainda somos pecadores. Mas é isso mesmo, é assim. Como está escrito em Romanos: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entretanto, sempre devemos trazer em mente que estamos neste mundo, em um mundo em que ainda não fomos revestidos pela incorruptibilidade. Ainda pecamos, irmãos, todos os dias. Todo mundo aqui, eu e você, pecamos hoje. Pecamos hoje. Fragmentos em nós, de humanidade caída ainda há. E será assim até o final, até quando Ele nos revestir de glória. Não podemos nos distrair, não podemos nos descuidar e nem abandonarmos a prudência e relegarmos a santificação. Não pode fazer isso e libertarmos o leão enjaulado dentro de nós. Não podemos. Olha, se você libertar ele, ele vai sair feroz, destruindo tudo, esfacelando tudo, derrubando tudo. Tudo que você construiu há muitos anos, um bom testemunho, cai por terra em fração de segundos. Vai se ver prostrado ali e sem forças para se levantar. Pense, cristão, no testemunho que você deve defender, na fé que você deve zelar. Pense que você vive neste mundo cheio de tropeços, cheio de pedras, cheio de limos, com tantos desafios que desafiam a sua alma, que desafiam a santidade que você se comprometeu. Pense em tudo isso que quer te derrubar de sua posição, te fazer cair. Lembre-se do pecado, lembre-se de Deus, de honrar a Deus. Lembre-se da consequência do pecado, te afastar de Deus. Eu penso que quando um cristão não reflete sobre essas coisas, acerca da doutrina do pecado, meus irmãos, quando ele não faz isso, ele está muito longe da graça. Ele está muito longe do santo temor de Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos conclama mais uma vez. Lembre-se que você estava morto. E olhe conscientemente para dentro de si. Se você fizer isso, você verá a cruz de Cristo cravada no seu peito. A fé verdadeira. De um Deus que, revelado em Cristo Jesus, te salvou deste pecado, deste lamaçal. E em Jesus Cristo, você vai se prostrar. Se prostrar diante da cruz, se render a Ele. E ver que naquela cruz tem uma súmula ali escrito. Seus pecados estão anulados. Faça isso. Não perca o senso de responsabilidade, meus irmãos. A chamada de Paulo para os cristãos diante dessa depravação total de morte nos leva a entender melhor nossa realidade e conseguir mensurar a salvação que temos, que nos alcançou. Eu lembro, para finalizar, de Isaías 59, versículo 2, que diz: mas as nossas iniquidades fazem separação entre você e Deus, entre vós e Deus, entre nós e Deus. E os vossos pecados cobrem o seu rosto, ou cobrem o rosto de Deus, para que Ele não nos ouça. Terrível. Quando eu vejo esse versículo, eu fico tão angustiado, mas eu também encho meu coração de paz e de alegria e de esperança quando eu lembro, correlacionando este texto com o que João disse lá em sua carta, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, ele disse:
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, obrigado pela graça de Cristo Jesus. Obrigado por esse texto, Senhor, pela santa instrução de Paulo, em nos fazer lembrar a doutrina do pecado. Eu não consegui, Senhor, ser perfeito, não há perfeição em mim. Eu não pude, jamais poderia exaurir este assunto. Mas eu peço, Senhor, que não sejam as minhas palavras. As minhas palavras, elas não podem passar dos tímpanos dos meus irmãos. Mas o Teu Espírito Santo, que habita dentro deles e em mim, tome estas palavras, Senhor, e traga ao coração, faça descer o coração. E nos convença de tal maneira a refletir, Senhor, que somos pecadores, salvos pela graça, onde nós estávamos, Senhor, e como o Senhor nos retirou. Faz-nos observar estas coisas neste ano, Senhor, todos os dias. E quando nós fomos colocados diante das possibilidades, não iremos deliberadamente para o pecado, mas deliberadamente iremos, guiados pelo Teu Espírito, pela santidade, pela verdade, pela justiça, pela pureza. Obrigado, Senhor, porque quebrastes as algemas de Satanás, do príncipe da potestade do ar, que não nos prende mais em Cristo Jesus. Não há mais condenação para nós. Nós te louvamos por isso. Nos ajuda a sermos prudentes em Cristo. Amém. Irmão Clerisval,